Olá! Para quem está cursando pedagogia ou já atua na área da educação, tem um assunto que é simplesmente essencial hoje em dia: como o conhecimento está organizado nas escolas brasileiras. Pois é, neste nosso guia, a gente vai mergulhar fundo na arquitetura do ensino depois da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vamos juntos entender o mapa que vai guiar a prática em sala de aula. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear diretamente na fonte, numa apostila que detalha justamente essa organização dos conteúdos. Assim, a gente consegue ter uma visão bem objetiva da estrutura, exatamente como ela foi pensada. Mas antes de mais nada, para a gente entender a BNCC, a gente precisa dar um passinho para trás. Por que foi preciso uma mudança tão grande assim no currículo? Qual era, afinal, o problema que a base veio tentar resolver? Olha, se tem uma palavra que define como era o cenário antes da BNCC, essa palavra é fragmentação. Para entender a lógica do novo sistema, é fundamental a gente olhar para essas peças soltas que acabaram motivando essa grande reforma curricular. E o ponto central é este aqui. A falta de uma base comum criava um abismo de oportunidades. O que isso quer dizer na prática? Que dependendo da região, do estado ou até da cidade, o que era ensinado podia mudar completamente. Isso gerava uma desigualdade gigantesca no direito de aprender. Esse slide aqui resume tudo muito bem. Antes, o que guiava as escolas era esse mosaico de documentos. Tinha os PCNs, que eram parâmetros, as DCNs, que eram diretrizes, e ainda as propostas de cada estado, ou seja, um sistema super heterogêneo. Com a BNCC, pela primeira vez, o Brasil passa a ter um referencial único e obrigatório para todo mundo. É uma mudança de paradigma mesmo. E é aí que a BNCC surge, com essa promessa de ser a grande solução unificadora, um documento normativo que vem para redefinir o que todo estudante da educação básica tem o direito de aprender, não importa se está no norte ou no sul do Brasil. E o coração da BNCC está todo aqui, nessas 10 competências gerais. Elas são a verdadeira espinha dorsal do currículo, conectando todas as áreas do conhecimento. A grande sacada é que a educação vai muito além de decorar conteúdo. O objetivo é formar o estudante como um todo, preparando para a vida e para os desafios do século XXI. Agora, para tudo e preste atenção nesta definição de competência, porque ela é a grande virada de chave. Repare bem, não é só sobre saber, é sobre saber fazer. É a capacidade de pegar o que se aprende, conhecimentos, habilidades, atitudes e usar tudo isso para resolver problemas reais. É isso que muda o jogo. Beleza, já entendemos a filosofia por trás. Mas e na prática? Como é que essa base é construída? Qual é a arquitetura que organiza todo o conhecimento na escola? Vamos dar uma olhada etapa por etapa. Olha só esse mapa geral. Dá para ver direitinho que cada etapa da educação básica tem uma lógica própria, uma organização diferente. Na educação infantil, a gente fala em campos de experiências. Já no fundamental, são as áreas do conhecimento. E o ensino médio ganha essa cara nova, com a formação geral e os itinerários. E aqui, para quem vai trabalhar com os pequenos, isso é uma verdadeira revolução. A BNCC simplesmente quebra aquela ideia de matérias na educação infantil. A criança aprende de forma integrada, com base em vivências e em explorações dentro de 5 grandes campos, como corpo, gestos e movimentos, por exemplo. Já no ensino fundamental, a coisa é mais estruturada, bem hierárquica. Pense numa escadinha. Começa com uma grande área, como linguagens, que se divide em componentes, tipo língua portuguesa, que depois se desdobra em unidades temáticas, objetos de conhecimento e, lá na pontinha, as habilidades, que é o que o estudante precisa ser capaz de fazer. E aqueles códigos que a gente vê no documento, EF06MA01, pode parecer grego à primeira vista, mas na verdade é um sistema bem inteligente para dar precisão. Olha só, EF é ensino fundamental, 06 é o 6º ano, MA é matemática e 01 é o número da habilidade. Fica muito mais fácil para o professor planejar e para o sistema todo avaliar. Ok, agora a gente chega num ponto que é crucial para quem vai estar na sala de aula. A BNCC não é o fim da linha, ela é a base. Vamos entender como essa base nacional vira de fato o currículo que acontece lá dentro da escola. E guardem isso, BNCC não é currículo. Uma coisa não é sinônimo da outra. A BNCC é o ponto de partida, o que é essencial e comum para todo mundo. O currículo de verdade é aquilo que a rede de ensino e cada escola constroem a partir dessa base. Esse gráfico aqui deixa tudo bem visual, né? Fica fácil de entender. Pense assim, a BNCC é mais ou menos 60% do currículo. E os outros 40%? Essa é a parte diversificada,
onde entra a cultura local, os projetos da escola, as particularidades da região. É aqui que mora a autonomia e a contextualização. E como isso funciona na prática? Bom, o fluxo é mais ou menos esse. A BNCC Nacional inspira os documentos curriculares referenciais, os DCRCs, de cada estado e município. A partir desses documentos, aí sim, cada escola desenvolve o seu projeto político-pedagógico, o famoso PPP, que é a identidade daquela comunidade escolar. Mas é claro que uma mudança desse tamanho não acontece sem debate, né? A implementação da BNCC gera impactos gigantes, enfrenta desafios enormes e, claro, também recebe críticas importantes da comunidade educacional. Vamos olhar para isso agora. Um dos primeiros lugares onde a gente vê o impacto disso é nas grandes avaliações nacionais. O SAEB, por exemplo, que mede a qualidade da educação, já está alinhado à BNCC desde 2019. O Enem está nesse processo. E até o ENAD, que avalia os cursos de graduação, já cobra a capacidade de trabalhar com a base. Só que colocar tudo isso de pé, nossa, os desafios são gigantescos. A gente está falando de formar todos os professores do Brasil para essa nova lógica, de garantir a infraestrutura mínima nas escolas, de superar as desigualdades que já existem. É um caminho longo. E é super importante a gente conhecer também o outro lado, as críticas que são feitas. Uma bem recorrente na literatura da área é esta, a de que, ao focar muito em competências e habilidades que podem ser medidas em testes, a BNCC poderia acabar empobrecendo a riqueza da experiência na escola. É um ponto importante para a gente pensar. E para fechar, fica essa questão, que é uma provocação para todo mundo que está se formando ou já está na educação. Dentro dessa nova estrutura, com uma base nacional forte, qual é o espaço para a criatividade, para a autonomia do professor? Quais são os limites? E, mais importante, quais são as enormes possibilidades que se abrem? É a reflexão sobre isso que vai formar os grandes educadores do futuro.